Olá, crianças, tudo bom? Chegamos no 9º mandamento. Então vamos ler aqui na Bíblia, no capítulo 20 de Êxodo, no versículo 16, diz assim: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Olha que mandamento grandão, mas a gente vai explicar direitinho. Vamos começar decorando os mandamentos com os nossos dedinhos, como a tia ensinou até agora. Então vamos lá, hein, todo mundo? Vocês estão aprendendo, que eu sei. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não roubarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás. Viu? Assim fica bem mais fácil. Mas muito bem, eu sei que tem muita gente aí que também está fazendo o mural dos 10 mandamentos, e a tia também tem o dela aqui. E olha só, já passamos pelo primeiro, vamos repetir tudo de novo para a gente lembrar. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, e o de hoje: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, 16. Só falta um para a gente acabar os 10 mandamentos, só falta um mandamento. Viu como passou rápido? Mas muito bem. O 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, é um mandamento muito, muito importante. E ele tem que ser obedecido aonde quer que vocês estejam. Na sua casa, na escola e até na igreja. Porque é um mandamento que fala sobre as nossas palavras, sobre as palavras que saem da nossa boca. Elas devem ser palavras boas e palavras verdadeiras. Não podem ser palavras ruins nem palavras mentirosas. E para a gente entender bem direitinho sobre esse mandamento, eu vou contar uma história para vocês. É um conto que era contado pelo povo judaico. Sabe aquele povo de Israel? Esse povo que recebeu os 10 mandamentos, não. É uma história muito antiga que esse povo contava. Muito bem. Essa história conta que era uma vez um vilarejo que tinha um menino que ele gostava de falar mal das pessoas, e ele mentia dos amiguinhos, contava histórias que não eram verdade, fazia fofoca, e ele era um menino que não era muito querido, as pessoas ficavam incomodadas com ele. E esse menino falava um monte de coisa ruim. Então as pessoas do vilarejo falaram assim para ele: olha, nós vamos mandar você lá conversar com o pastor do nosso vilarejo, para ele te dar algumas orientações, porque tá errado isso que você tá fazendo. E aí ele foi lá conversar. E aí ele era muito sábio, sabe? Aquele pastor que conversou com o menino. E aí, quando ele chegou lá para conversar, ele pegou e já sabia do que se tratava, né? Já sabia que o pastor ia falar com ele sobre que ele falava muito, e falava muita coisa errada, e mentira e fofoca. Então o pastor falou assim para ele: muito bem, vamos conversar então. Aí ele falou: o senhor vai me dar um castigo? Porque ele estava com um pouco de medo. Ele falou: eu vou te dar uma tarefa. Ele falou: tarefa? Tá bom, tarefa eu consigo fazer, eu sou muito bom de fazer tarefas. Ele falou: eu quero que você vá lá naquela montanha bem alta lá da cidade. Aí ele falou: qual montanha? Aí o pastor mostrou que lá na cidade tinha uma montanha bem altona, bem altona. Aí ele mostrou a montanha lá,
tá vendo aquela montanha, essa daqui? Ele falou, e eu quero que você pegue esta cestinha. E aí o pastor mostrou a cestinha para ele. Eu quero que você pegue essa cestinha e você, antes de ir lá na montanha, você pega essa cestinha aqui e você vai lá na fazenda, onde tem um galinheiro, e você vai pegar todas as penas das galinhas que estiverem no chão, as bem limpinhas e bem branquinhas, e você vai encher essa cestinha para mim. E depois que você encher das peninhas, você vai lá naquela montanha e vai pôr todas as penas lá de volta, lá em cima da montanha, e você volta aqui com o cestinho. Aí ele falou, ai, que coisa esquisita, né? Que tarefa estranha. Mas tá bom, se eu não vou ter castigo nenhum, é só essa tarefa, eu vou fazer. E ele pegou a cestinha dele e foi lá no galinheiro e pegou um monte de peninhas. Pegou várias peninhas branquinhas e todas bem limpinhas. E ele foi lá na montanha e colocou todas as peninhas em cima da montanha. Mas de repente, um vento soprou e as peninhas foram voando pelo vilarejo, e foi peninha em cima da casa, e foi peninha em cima da igreja, e foi peninha pelos campos, e foi peninha pelos rios, e voou peninha para tudo quanto foi lugar. Aí ele falou, ai, voou peninha para todo canto, mas tá bom. O pastor falou para eu só ir lá e colocar as peninhas, eu coloquei, e o vento é que levou tudo embora. E ele pegou a cestinha e trouxe de volta pro pastor e falou, ó pastor, já coloquei todas as peninhas lá em cima, viu? Mas o vento pegou e derrubou e veio um vento forte e foi peninha para todo canto. Ele até deu risada, achou muito engraçado. O pastor falou, muito bem, parabéns, você cumpriu a tarefa. Agora, só que a tarefa não acabou, tem a segunda parte. Aí o menino falou, qual parte? Ele falou, agora eu quero que você pegue essa cestinha vazia e você vai recolher cada uma das peninhas que você colocou em cima da montanha. Ele falou, mas isso é impossível. Como que eu vou recolher todas as peninhas? Elas voaram, eu nem sei onde elas estão. O vento levou embora, não foi minha culpa. Aí o pastor falou, viu? Então eu quero que você reflita sobre isso. Realmente é impossível pegar as peninhas. Essas peninhas são como as nossas palavras. Nós falamos as nossas palavras para as pessoas e depois as pessoas falam para outras e outras falam para outras e as outras falam para outras e a gente não tem mais controle, a gente não tem como mais pegar de volta. Se as suas palavras forem boas, é uma coisa boa, porque vai passando palavras boas e verdadeiras de pessoa para pessoa. Mas se elas forem ruins, vai também acontecer a mesma coisa e você não tem como pegar mais de volta. Então eu quero que você reflita sobre isso e se arrependa de ter falado essas palavras ruins e não faça mais isso. E assim o menino aprendeu a lição. Viu, gente? É assim que acontece com a gente também. É isso que o 9º mandamento fala. E hoje a gente vai aprender bem certinho o que o 9º mandamento nos ensina. O 9º mandamento fala assim, não dirás falso testemunho contra o teu irmão. Por isso, a gente vai começar com um caderninho azul, que ensina o que não devemos fazer, o que o 9º mandamento proíbe, tá bom? Vamos começar aqui. Então, a primeira coisa que o 9º mandamento nos proíbe é mentir. Mentir. O que é mentir? Mentir contra o próximo. Então, é você inventar uma história sobre o seu amiguinho, sobre o seu irmão, sobre alguma pessoa que você conhece, ou às vezes até que você não conhece, que não é verdade. Quando você mente sobre aquela pessoa, você está cometendo um pecado. Isso não agrada a Deus. Isso é falar falso testemunho. Isso é o que quer dizer falso testemunho. E aí você deve se arrepender, não fazer mais isso. A segunda coisa que o 9º mandamento nos proíbe é fofoca, é fazer fofoca. Fazer fofoca é você ouvir alguma coisa que alguém te falou sobre outra pessoa e você falar para outra, para mais um.
normalmente, quando alguém vem te falar alguma coisa de um amiguinho, normalmente não é uma coisa boa. E se você falar para outra pessoa, e a outra vai falar para outra, e a outra vai falar para outra, é igual a história das peninhas. E aí isso vai ficar muito grande, muita gente vai ficar triste e você não tem mais como voltar atrás, recolher tudo aquilo que você falou. Você pode até se arrepender, mas vai acontecer muita coisa triste. Então você não pode fazer isso, você tem que se arrepender e não fazer mais. E a terceira coisa que o 9º mandamento nos proíbe é pensar mal do próximo. Lembra que a tia explicou que o pecado começa na nossa mente, no nosso pensamento? Então, fazer fofoca e mentir é uma coisa que começa na nossa cabecinha. A gente primeiro fica com vontade de mentir ou de falar mal de alguém para depois falar. Então, pense bem das pessoas. Se você sabe que alguém acha que você é chato, que você é ruim, que você é mentiroso e você não é, você vai ficar muito triste com isso. Então, você também não vai querer fazer que as pessoas fiquem tristes achando que você pensa mal delas. Então, pensar mal das pessoas é uma coisa que é como se você estivesse fazendo o 9º mandamento, falando mal, fazendo mau testemunho. Então, você não deve fazer isso. Se você fizer, você está pecando contra o 9º mandamento e você deve se arrepender e não fazer mais, tá bom? E aí, agora, a gente vai aprender, então, o que o 9º mandamento nos manda fazer. A primeira coisa que o 9º mandamento nos manda fazer é falar bem. Falar bem quando? Sempre. Como que é isso, falar bem? Falar bem é assim, a gente deve ficar feliz com a qualidade das pessoas. Qualidade é tudo que a pessoa tem de bom, o jeito bom das pessoas serem. Então, se você tem um amiguinho e ele é bonzinho com você, ele sabe dividir as coisas, você deve falar para os outros, olha, nossa, aquele amiguinho é tão legal, né? Ele sabe dividir tudo que ele tem, tão bonzinho. Ou se o teu amiguinho gosta de brincar, e ele é sorridente, ele é engraçado, você deve falar as qualidades dele. Olha, brinca com aquele meu amiguinho, vou te apresentar ele é muito legal, ele é muito engraçado. Ficar contente com as qualidades das pessoas é uma maneira boa de você não pecar contra o 9º mandamento. Então, pense bem das pessoas e fale bem também das pessoas. Outra coisa que o 9º mandamento nos manda fazer é falar a verdade sobre o próximo. Sempre você deve dizer a verdade. Se alguém vier falar com você alguma coisa sobre alguém e você sabe que aquilo é mentira, você fala, não, isso não é verdade. Aquele amiguinho não fez isso. Fale sempre a verdade, defenda seus amiguinhos. Não deixe as pessoas falarem mal. Fale sempre a verdade do seu próximo, tá bom? Outra coisa que o 9º mandamento nos manda é falar a verdade de nós mesmos. Então, muitas vezes, sabe, crianças, as pessoas falam mal de nós por nossa culpa mesmo. Porque nós fazemos coisas feias e aí as pessoas acabam falando mal da gente. Então, se alguém estiver falando alguma coisa de você e for verdade, você deve se arrepender, você deve falar a verdade. Realmente é verdade. Reconheça que é verdade. É verdade mesmo. Eu não vou mais fazer isso. Se arrepender e não fazer mais. Principalmente se você é uma criança que tem Jesus no coração, né? Agora, se a pessoa está falando alguma coisa de você que não é verdade, então você tem que falar a verdade. Você tem que falar, olha, isso não é verdade, isso é mentira, eu não fiz isso, ou eu não falei isso. E fale a verdade e procure ajudar aquela pessoa a compreender isso, tá bom? Então, gente, e essas coisas são as coisas que o 9º mandamento nos ensina. Não dizer falso testemunho contra o nosso irmão, ou seja, não mentir sobre o nosso irmão, não fazer fofoca, não falar mal, não pensar mal, tá bom? Então, hoje a gente aprendeu o 9º mandamento e agora só falta pra gente acabar os 10 mandamentos. Ah, que legal! E depois que a gente acabar os 10 mandamentos, a gente vai ter uma surpresa bem bacana. Tá bom? Ó, um beijo pra vocês e até domingo. Tchau! Não esqueçam de fazer os devocionais essa semana.